Boa noite, investidores. Estamos começando mais um fechamento semanal de mercado. Hoje é sexta-feira, 24 de julho, e hoje eu estou aqui com o Matheus Sampaio para a gente passar sobre os principais acontecimentos dessa semana. E como já de costume, começando com os dados que saíram ao longo dessa semana no mercado internacional, nós tivemos e acompanhamos durante a semana dados de atividade ao redor do mundo inteiro. Começando pela Europa, os dados eles foram acima da expectativa de mercado, no sentido que mostra que a economia está num ritmo mais forte lá. Lembrando que no âmbito geral, esse é um dado positivo que mostra uma economia forte, mas quando a gente estica um pouco esse horizonte de análise, é uma economia que está razoavelmente estagnada e crescendo muito pouco. Esse dado em si foi um dado positivo que saiu. Nos Estados Unidos também saíram dados de atividade, saiu dado de PMI, tanto de manufaturas quanto de serviços. Os dois eles saíram, estão em zona de expansão, em razoável crescimento, aqui corroborando para aquela narrativa que a economia norte-americana segue num ritmo forte. Mas o que deu o tom mesmo nos mercados ao longo dessa semana foram dois pontos importantes. Primeiro, nós acompanhamos ao longo dessa semana uma nova onda de ataques em relação à guerra. Isso trouxe bastante impacto para os preços a mercado. E ao longo de todos esses dias nós observamos uma série de vai e vem em relação a discursos sobre possíveis acordos de negociação, mas que não tem nada ainda concreto até então. Isso trouxe volatilidade para o mercado. E no cômputo da semana vem corroborando com uma performance negativa em grande parte dos mercados do mundo afora. Além disso, também tivemos uma outra onda de tarifas que foi imposta pelo presidente norte-americano, de acordo com as investigações que estão em curso lá. No dia 23 de agosto, na quarta-feira, foi divulgado uma ampla série de tarifas com mais de 60 países, incluindo o Brasil, dentre eles, com uma tarifa adicional entre 10% a 12,5%, a depender do país. E o impacto aqui no Brasil foi mais uma tarifa de 12,5% anunciada nessa semana em relação à investigação que está em curso sobre trabalho forçado. Isso já está em curso há bastante tempo, isso adiciona ainda mais um novo pacote de tarifas que traz também uma série de exceções à lista, que são importantes e que já vêm sendo anunciados há bastante tempo. Isso se sobrepõe ainda a uma tarifa de 25% que havia sido imposta na semana passada aqui no Brasil. Lembrando que também tem uma série de exceções importantes, principalmente para os Estados Unidos, que inclui café, carnes e granito, de maneira geral, mas tem uma série de exceções que estão incluídas nessa lista. Isso deu o tom para os mercados não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, Matheus? Exatamente. Tem alguns indicadores que a gente pôde ver nos dados de mercado essa semana que são reflexos do contexto que você acabou de dar, João. A gente viu o DXY, ou seja, o dólar se valorizando frente a uma cesta de moedas de países emergentes em quase 1%, e a gente viu nas curvas de juros uma alta em todos os vértices, desde o vértice mais curto de 2 anos até o vértice mais longo de 30 anos, com um destaque, uma alta um pouco maior nos vértices mais curtos, né? Indicando aí uma possibilidade de alta de juro, de uma continuação de um processo de alta de juros nos Estados Unidos. Como resposta também, a gente viu o S&P caindo quase 1%, assim como o Nasdaq caindo quase 2%, muito reflexo também do começo da divulgação de resultados por lá. Então a gente viu as Big Techs elas começando a divulgar os resultados, a própria Google divulgou resultados essa semana e acabou caindo aí cerca de 8% na semana, porque o mercado não viu com bons olhos a divulgação, muito naquela linha de uma expectativa de como o CAPEX dessas empresas de tecnologia vai se converter em resultado. E também a gente viu a divulgação de resultado de Tesla, que caiu praticamente 20%, caiu 18% na semana. Então, o mercado aí das empresas de tecnologia sofrendo bastante com essa discussão de conversão de investimento em resultado na última linha ali. Aqui no Brasil, por sua vez, João, a gente viu aí as curvas de juros também com uma alta
residual ali, tanto nos vértices curtos quanto nos vértices longos, mas pautado por uma semana com muita volatilidade nesses indicadores, nesses números. A gente viu o Ibov subindo marginalmente ali, cerca de 0,3, muito puxado por Petrobras e Vale, tanto que quando a gente tira elas e vem para o mercado mais interno, analisando o índice de small caps, ele teve uma queda bem forte aí de cerca de 2%. O IFIX, por sua vez, também caiu e a gente viu na contramão um dólar na instabilidade operando aí próximo dos 5,07 no fechamento da semana. Então, o que a gente teve, eu citei aqui que um dos responsáveis por petróleo, pelo Ibov ter subido em detrimento do Small, por exemplo, que são empresas mais do mercado doméstico, é muito por conta da questão do Estreito de Hormuz, né, da escalada da guerra que fez o preço do barril do petróleo subir novamente a cerca aí, a aproximadamente $100 o barril, que é um indicador muito importante para essas empresas do setor de óleo e gás, e é um indicador também que a gente fica atento no calendário de divulgação de indicadores que a gente terá no decorrer da próxima semana, né? A gente tem aí inflação aqui no Brasil e inflação lá fora também. E quanto ao calendário, existe mais algum dado aí que a gente precisa acompanhar no decorrer da próxima semana, João? Com certeza, Matheus. Se essa semana foi uma semana um pouco mais vazia em relação ao calendário econômico, apesar do início da temporada de resultados, semana que vem vai ser uma semana muito importante. A gente vai ter a divulgação do IPCA 15 no Brasil aqui na terça-feira. Na quarta-feira a gente vai ter decisão de juros por parte dos Estados Unidos, muito importante. Semana que vem não vai ser super quarta, tá? Só decisão de juros na semana que vem. Na semana seguinte, na primeira semana de agosto, a gente tem a decisão de juros aqui no Brasil. Além disso, na quinta-feira também vai ter divulgação do PIB, tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, muito importante, e divulgação de inflação, o PCI, que é o principal indicador de inflação acompanhado pelo Fed para as decisões de política monetária lá nos Estados Unidos. E claro que na semana que vem nós estaremos aqui novamente para trazer os desenrolares da guerra e os novos acontecimentos do mercado. Obrigado, investidores, e até semana que vem.